A voz de Clara embargou-se, um nó apertado na garganta a impedir que as palavras fluíssem. Ali estava ela, no palco improvisado da pequena tasca em Alfama, as luzes amareladas a aquecerem-lhe o rosto negro, a pele a brilhar com uma fina camada de suor sob o olhar curioso dos presentes. O silêncio pairava, denso, quase palpável, enquanto o guitarrista dedilhava os primeiros acordes melancólicos de um fado tradicional. Quantas vezes sonhara com este momento? Quantas vezes ensaiara às escondidas, no seu pequeno quarto alugado na Moraria, a voz a ecoar apenas para as paredes confidentes. Mas agora, perante o público, as palavras pareciam ter fugido, deixando apenas o medo a ecoar no vazio. Clara fechou os olhos por um instante. A imagem de si mesma, uma jovem mulher negra, obesa, num país que tantas vezes a fazia sentir-se invisível, ou pior, um alvo, a assaltar-lhe a mente. As ruas de Lisboa, com os seus elétricos amarelos e o cheiro a maresia e castanhas assadas, eram o seu lar, o lugar onde os seus pais cabo-verdianos tinham escolhido recomeçar. Mas mesmo ali, no coração daquela cidade que amava, sentia-se frequentemente uma peça deslocada, um contraste demasiado vivo com os padrões de beleza eurocêntricos que a olhavam de soslaio das capas de revista e dos ecrãs de televisão. O seu corpo, generoso e curvilíneo, era um mapa de histórias não contadas, de refeições partilhadas com a família, de risos e lágrimas, mas para muitos era apenas excesso, algo a ser corrigido, escondido. E a sua pele, da cor do café forte, parecia acentuar ainda mais essa diferença, tornando-a um alvo fácil para os olhares que a mediam, que a julgavam antes mesmo de lhe dirigirem a palavra. Lembrou-se da voz da sua avó lá longe em Cabo Verde, a cantar mornas sentidas, a voz um fio de mel e saudade. Era essa a herança que carregava, a música que lhe corria nas veias, a poesia que lhe brotava da alma como um rio teimoso. Mas o medo, esse velho companheiro, sussurrava-lhe ao ouvido que o mundo não estava preparado para ouvir a sua voz, para ver a sua beleza singular. Respirou fundo. O cheiro a vinho tinto e petiscos pairava no ar, misturado com o fumo ténue dos cigarros. Abriu os olhos e focou-se na figura de Dona Amélia, a proprietária da casa de fado, sentada a uma mesa no canto, o rosto enrugado e sábio a observá-la com uma intensidade que tanto a intimidava como a confortava. Dona Amélia, uma lenda viva do fado, raramente sorria, mas o seu olhar parecia penetrar-lhe a alma, ver para além das camadas de insegurança que Clara construíra à sua volta. Foi Ana, a sua melhor amiga, um turbilhão de energia e otimismo loiro, quem a inscrevera neste concurso de novos talentos. Tens uma voz incrível, Clara. O mundo precisa de a ouvir, dissera-lhe Ana, com a sua habitual efusividade, alheia talvez à complexidade das barreiras que Clara enfrentava, barreiras que iam muito para além da simples timidez. À sua direita, sentada com um ar de superioridade calculada, estava Lia. Branca, esguia, vestida com uma elegância minimalista que gritava privilégio, Lia era a antítese de Clara. Os seus olhos azuis frios como o Tejo em dia de inverno percorreram Clara de alto a baixo, um esgar quase imperceptível a torcer-lhe os lábios pintados de vermelho. Lia já atuara, a sua voz tecnicamente perfeita, mas para Clara desprovida daquela chama crua, daquela alma que fazia o fado ser fado. Clara engoliu em seco. As palavras do fado que escolhera, um que falava de dor e esperança de partidas e de um mar que tanto une como separa, pareciam presas. Lembrou-se de um dia, na escola secundária, quando se atrevera a recitar um poema seu. As gargalhadas, os cochichos cruéis sobre o seu peso, a sua cor. Aquele dia jurara a si mesma que nunca mais se exporia daquela maneira. Mas ali estava ela, de novo, no limiar do precipício. Cante, menina, cante a sua verdade. A voz rouca de Dona Amélia pareceu ecoar na sua mente, embora a velha fadista não tivesse dito nada. Talvez fosse apenas o eco do seu próprio desejo, daquela pequena chama de esperança que se recusava a apagar. Os dedos do guitarrista esperavam, pacientes. Clara olhou para as suas próprias mãos, grandes e fortes, as mãos que tanto sabiam amassar o pão como dedilhar melodias tristes no seu velho cavaquinho. Cerrou os punhos, não por Lia, não pelo público, mas por si. Pela menina assustada que ainda vivia dentro dela, pela mulher que ansiava por desabrochar. E então a voz surgiu. Primeiro um fio tênue, hesitante, como um pássaro a testar as asas. Mas depois, à medida que as palavras do fado ganhavam forma, a voz de Clara encorpou, encheu-se de uma emoção crua, de uma melancolia profunda que parecia carregar séculos de saudade. Cantava sobre o mar, esse mar que levara os seus antepassados para longe da sua terra,
o mesmo mar que agora banhava as costas de Portugal, a sua nova casa, mas nem sempre acolhedora. As luzes pareceram esbater-se, o burburinho da tasca silenciou-se por completo. Restava apenas a voz de Clara, a guitarra a acompanhá-la como uma sombra fiel e os corações dos presentes suspensos naquela melodia que falava de uma dor universal, mas também de uma resiliência teimosa. Os seus olhos, antes focados no chão, ergueram-se encontrando os de Dona Amélia. Um brilho quase imperceptível, um aceno de cabeça minúsculo. Era o suficiente. Clara cantava sobre a solidão de ser diferente, sobre os olhares que ferem mais do que pedras, sobre a busca incessante por um lugar no mundo. Mas na sua voz não havia apenas tristeza. Havia também uma força indomável, uma dignidade que se recusava a ser esmagada. O seu corpo, antes tenso e encolhido, parecia expandir-se, ocupar o espaço que lhe era devido, os seus gestos amplos e expressivos a sublinharem a paixão da sua interpretação. As roupas coloridas que escolhera, um estampado africano vibrante, pareciam ganhar vida própria, um hino à sua herança, à sua identidade multifacetada. Lia, que até então mantivera um sorriso condescendente, parecia agora desconcertada. O seu queixo impecável descaíra ligeiramente, os olhos azuis fixos em Clara, com uma expressão que misturava incredulidade e talvez um laivo de inveja. A perfeição técnica de Lia parecia agora frágil, quase artificial, perante a autenticidade avassaladora de Clara. Quando os últimos acordes da guitarra se extinguiram, um silêncio profundo instalou-se na sala. Um silêncio carregado, não de constrangimento, mas de comoção. Durou apenas alguns segundos, mas para Clara pareceu uma eternidade. E depois, como uma onda a arrebentar na praia, vieram os aplausos. Não eram os aplausos educados que Lia recebera. Eram aplausos calorosos, entusiásticos, alguns assobios de aprovação, gritos de bravo. Clara sentiu as lágrimas a quererem escapar-lhe dos olhos, mas desta vez não eram de medo ou de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma alegria tão intensa que quase lhe cortava a respiração. Ana estava de pé, a aplaudir freneticamente, o rosto vermelho de emoção. Mesmo alguns dos clientes mais sisudos da tasca tinham um brilho úmido nos olhos. Dona Amélia não aplaudia, apenas a observava, um sorriso quase imperceptível a desenhar-se nos seus lábios finos. Para Clara, aquele sorriso valia mais do que todos os aplausos do mundo. Nos dias que seguiram, algo mudou dentro de Clara. Não era como se o preconceito tivesse desaparecido por magia. Os olhares curiosos continuavam, os comentários sussurrados ainda existiam. Mas a forma como Clara os encarava era diferente. Aquela noite, no palco da pequena tasca de Alfama, descobrira uma força que não sabia possuir. A sua voz, antes aprisionada pelo medo, encontrara finalmente o caminho para a liberdade. Começou a frequentar mais assiduamente a casa de fado de Dona Amélia. A velha fadista, percebendo a sede de aprender de Clara, começou a partilhar com ela os segredos da arte, as histórias por detrás das melodias, a importância de cada palavra, de cada silêncio. Lia continuava por lá, a sua hostilidade agora velada por uma indiferença estudada, mas Clara já não se deixava intimidar. Tinha encontrado o seu espaço, a sua tribo. As suas sessões de escrita tornaram-se mais frequentes, os seus poemas mais ousados, mais diretos. Começou a partilhá-los com Ana, que os lia com admiração genuína, e até mesmo com Dona Amélia, que os escutava atentamente, acenando com a cabeça em aprovação silenciosa. Um dia, Dona Amélia propôs-lhe algo inesperado. Menina Clara, tem uns amigos que têm uma editora pequena, independente. Interessam-se por novas vozes, por poesia que foge ao comum. Acho que gostariam de ler o que escreve. Clara sentiu o coração dar um salto. Publicar? Ela, Clara. A rapariga que mal se atrevia a erguer a voz. Parecia um sonho demasiado grande, demasiado distante. Mas o olhar de Dona Amélia transmitia uma confiança que a contagiou. Com as mãos a tremer ligeiramente, Clara selecionou os seus poemas mais representativos, aqueles que melhor espelhavam a sua jornada, a sua dor, mas também a sua crescente esperança. Eram versos que falavam da beleza da pele negra sob o sol de Lisboa, da sensualidade de um corpo obeso que dançava ao som da vida, da melancolia do fado que se misturava com a energia vibrante da morna cabo-verdiana. Era um grito de afirmação, um manifesto da sua existência. Enviou-os para a editora sem grandes expectativas, tentando proteger-se de uma possível desilusão. As semanas que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e uma nova tranquilidade. Continuava a cantar na casa de fado de Dona Amélia, a sua voz cada vez mais segura, mais potente.
O público já a conhecia, pedia os seus fados, aplaudia com um carinho que lhe aquecia a alma. Lia, por sua vez, parecia cada vez mais apagada, a sua perfeição técnica a soar cada vez mais vazia perante a autenticidade de Clara. Por vezes Clara apanhava a observá-la com uma expressão indecifrável, uma mistura de ressentimento e, quem sabe, uma ponta de admiração relutante. Numa tarde cinzenta de outono, enquanto tomavam um café numa esplanada da Baixa, o telemóvel de Clara tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Do outro lado, uma voz feminina, simpática, apresentou-se como sendo da editora. Disse que tinham lido os seus poemas e que estavam encantados. Queriam publicá-los. Clara quase deixou cair o telemóvel. As palavras da editora ecoavam na sua cabeça, incríveis, maravilhosas. Uma lágrima solitária escorregou-lhe pelo rosto, mas desta vez era de pura felicidade. Ligou imediatamente a Ana, que gritou de alegria do outro lado da linha, e depois a Dona Amélia, que a escutou com a sua calma habitual. Mas Clara pôde sentir a emoção na sua voz quando disse: "Eu sabia, menina. A sua alma tem muito para dizer ao mundo." O processo de edição do livro foi uma aventura. Clara trabalhou de perto com a editora, revendo cada verso, escolhendo a capa, sentindo um misto de excitação e nervosismo. O título escolhido foi Voz de Escama e Flor. Uma metáfora que ela criara para descrever a sua própria identidade, a dureza da escama que a protegia das feridas do mundo e a delicadeza da flor que desabrochava por dentro, cheia de cor e perfume. O lançamento do livro foi marcado para uma pequena livraria em Alfama, não muito longe da casa de fado de Dona Amélia. Clara estava nervosa como nunca, mas desta vez era um nervosismo bom, uma antecipação efervescente. A livraria estava cheia. Ana estava lá, claro, a distribuir sorrisos e abraços. Dona Amélia, sentada discretamente num canto, observava tudo com um orgulho sereno. Havia também muitos rostos conhecidos da casa de fado e outros desconhecidos que tinham vindo atraídos pela curiosidade ou pela recomendação de amigos. Lia não estava. Clara não se surpreendeu, nem se importou. A sua jornada já não passava por ela. Quando chegou a sua vez de falar, Clara respirou fundo. Olhou para aquelas caras todas, para aqueles olhos que a fitavam com expectativa. Lembrou-se da menina assustada que fora, da jovem mulher que se sentia invisível, e sorriu. Um sorriso genuíno que lhe iluminava o rosto. "Este livro", começou ela, a voz firme, mas carregada de emoção, "é a minha história. É a história de muitas Claras que andam por aí a tentar encontrar a sua voz num mundo que tantas vezes nos quer silenciar. É um livro sobre dor, sim, mas também sobre a alegria teimosa de sermos quem somos, na nossa plenitude, na nossa beleza diversa e imperfeita." Recitou alguns dos seus poemas, a sua voz a encher a pequena livraria, as palavras a ecoarem nos corações dos presentes. Cantou um fado a capela, um dos seus preferidos, e a emoção foi tal que muitos não conseguiram conter as lágrimas. No final, a sessão de autógrafos prolongou-se por horas. Pessoas de todas as idades, de todas as cores, aproximavam-se dela, não apenas para pedir uma assinatura, mas para partilhar as suas próprias histórias, para lhe dizer o quanto as suas palavras as tinham tocado. Clara ouvia a todos, com atenção, com empatia, sentindo uma ligação profunda com aquelas almas desconhecidas. Aquela noite, ao voltar para o seu pequeno quarto na moraria, Clara sentia-se exausta, mas feliz. Olhou para o seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta já não era a mesma. Continuava a ser negra, continuava a ser obesa, mas agora via também uma poetisa, uma cantora, uma mulher forte, resiliente, que transformara a sua dor em arte, a sua vulnerabilidade em poder. A publicação de Voz de Escama e Flor marcou um antes e um depois na vida de Clara. O livro, embora de uma editora pequena, começou a ganhar um reconhecimento inesperado. Críticas positivas surgiram em blogs literários e até em alguns jornais de maior circulação. As pessoas identificavam-se com a honestidade crua dos seus versos, com a forma como ela abordava temas como o racismo, a gordofobia, a identidade e a busca pela pertença, sem paninhos quentes, mas também sem perder a ternura e a esperança. Convites para leituras de poesia e pequenas atuações em outros espaços culturais de Lisboa começaram a surgir. Cada novo convite era uma mistura de nervosismo e excitação, mas Clara abraçava cada oportunidade com uma coragem recém-descoberta. Já não se escondia. Usava as suas roupas coloridas com orgulho, o seu cabelo afro como uma coroa, a sua voz como um instrumento de mudança. Claro que nem tudo eram rosas.
O preconceito não desaparecera da noite para o dia. Ainda havia olhares de soslaio, comentários maldosos nas redes sociais quando partilhava o seu trabalho, portas que se fechavam subtilmente. Mas agora Clara tinha ferramentas para lidar com isso. Tinha a sua arte, tinha a sua voz e tinha uma comunidade crescente de pessoas que a apoiavam e admiravam. Ana continuava a ser a sua maior fã, sempre presente nos seus eventos, a partilhar o seu trabalho com entusiasmo contagiante. A sua amizade, antes marcada por uma certa ingenuidade por parte de Ana, aprofundara-se. Ana aprendera muito com Clara, tornara-se mais consciente das lutas que a amiga enfrentava e uma aliada mais eficaz. Dona Amélia, embora reservada como sempre, não escondia o seu orgulho. A sua pequena casa de fado em Alfama tornara-se uma espécie de santuário para Clara, o lugar onde ela podia sempre voltar para recarregar energias, para reencontrar as suas raízes. Por vezes sentavam-se as duas à conversa, noite dentro, partilhando histórias, sonhos e, claro, fado. Dona Amélia ensinara-lhe não apenas a técnica, mas a filosofia do fado, a sua capacidade de transformar a dor em beleza, a saudade em arte. Numa dessas noites, Dona Amélia disse-lhe algo que ficou gravado no coração de Clara. O fado, menina, é como a vida, cheio de altos e baixos, de alegrias e tristezas. Mas o importante é nunca deixar de cantar a sua canção, com a sua própria voz, com a sua própria alma. E a sua alma, Clara, é grande e luminosa. Clara nunca mais se esqueceu dessas palavras. Elas tornaram-se o seu lema, a sua bússola. Um dia recebeu um convite especial. Uma organização que promovia a diversidade na arte convidou-a para participar num festival de poesia e música em Évora, no Alentejo. Seria o seu primeiro evento fora de Lisboa, uma oportunidade de levar a sua voz mais longe. Hesitou por um momento, o velho medo a querer espreitar, mas depois lembrou-se de tudo o que já conquistara, da mulher em que se tornara, e aceitou. A viagem para Évora foi uma aventura. O Alentejo, com as suas planícies douradas e os seus sobreiros ancestrais, transmitia uma paz que a inspirava. O festival foi um sucesso. Clara partilhou o palco com artistas de diferentes origens, de diferentes estilos, unidos pela paixão pela arte e pela mensagem de inclusão. A sua performance, uma mistura de poesia e fado, foi recebida com entusiasmo. Sentiu que as suas palavras ecoavam para além das fronteiras de Lisboa, tocando corações e mentes em outros cantos do país. Durante o festival, conheceu outros artistas negros, outros artistas que, como ela, lutavam para encontrar o seu espaço num mundo que tantas vezes os marginalizava. Partilharam experiências, frustrações, mas também esperanças e estratégias de resistência. Clara sentiu-se parte de algo maior, uma comunidade de vozes que se erguiam contra o silenciamento. Regressou a Lisboa renovada, cheia de novas ideias e projetos. Começou a pensar num segundo livro, talvez um romance, onde pudesse explorar mais a fundo as histórias das mulheres da sua família, as suas lutas, as suas conquistas. Começou também a colaborar com outros músicos, misturando o fado com outros ritmos, como a morna e o funaná de Cabo Verde, criando uma sonoridade única que refletia a sua identidade mestiça. Lia, por sua vez, parecia ter desaparecido do seu radar. Ocasionalmente, Clara ouvia falar dela, sempre associada a projetos artísticos mais convencionais, mais comerciais. Nunca mais se cruzaram diretamente, e Clara já não pensava nela. A sua energia estava focada em construir o seu próprio caminho, em usar a sua arte para fazer a diferença. Um dos projetos que mais entusiasmava Clara era a criação de oficinas de escrita criativa e expressão artística para jovens de comunidades marginalizadas em Lisboa. Queria oferecer-lhes o que ela própria tanto necessitara, um espaço seguro para explorar a sua criatividade, para encontrar a sua voz, para transformar as suas dores e frustrações em arte. Com a ajuda de Ana, que tinha experiência em comunicação e organização de eventos, e com o apoio de Dona Amélia, que lhe cedeu um pequeno espaço na sua casa de fado, Clara lançou a primeira oficina. No início apareceram poucos jovens, tímidos, desconfiados. Mas Clara, com a sua paciência, a sua empatia e a sua própria história de superação, conseguiu quebrar o gelo. Nas oficinas não havia julgamentos, não havia certo nem errado. Havia apenas a liberdade de criar, de experimentar, de partilhar. Clara ensinava-lhes técnicas de escrita, de canto, de performance, mas acima de tudo encorajava-os a encontrar a sua própria linguagem, a contar as suas próprias histórias com orgulho e autenticidade. Via nos olhos daqueles jovens o mesmo brilho de esperança que um dia descobrira nos seus. As oficinas tornaram-se um sucesso.
A notícia espalhou-se de boca em boca, e em pouco tempo, o pequeno espaço em Alfama tornou-se pequeno demais para acolher tantos jovens sedentos de arte e expressão. Clara teve de procurar outros locais, parcerias com associações de bairro, com escolas. Sentia-se realizada, não apenas como artista, mas como agente de transformação social. Numa tarde soalheira de primavera, enquanto orientava uma dessas oficinas num centro comunitário na periferia de Lisboa, Clara observava um grupo de adolescentes a partilhar os seus poemas. Eram versos crus, viscerais, que falavam da dureza da vida nos subúrbios, do racismo, da exclusão, mas também dos seus sonhos, das suas paixões, da sua indomável vontade de viver. Uma jovem em particular chamou a sua atenção. Negra, de corpo robusto, com os olhos que faiscavam de inteligência e rebeldia, ela recitava os seus poemas com uma força e uma convicção que arrepiaram Clara. No final da sessão, a jovem aproximou-se de Clara, um exemplar de voz de escama e flor nas mãos. Clara, disse ela, a voz um pouco trêmula, o seu livro mudou a minha vida. Deu-me coragem para escrever, para falar, para ser quem eu sou. Clara sentiu um nó na garganta. Abraçou a jovem com força, sentindo as lágrimas a quererem escapar-lhe dos olhos. Era por momentos como aquele que tudo valia a pena. A sua voz, antes silenciada, ecoava agora noutras vozes, multiplicava-se, transformava-se numa canção coletiva de esperança e resistência. A sua carreira artística continuava a florescer. Lançou o seu segundo livro, desta vez um conjunto de contos inspirados nas mulheres da sua vida, que foi igualmente bem recebido. Continuava a cantar, a sua voz agora mais madura, mais segura, a encantar plateias por todo o país e até além fronteiras, em pequenos festivais de música do mundo. Mas o seu maior orgulho eram as oficinas, o trabalho que desenvolvia com os jovens. Via neles o futuro, a promessa de um mundo mais justo, mais inclusivo, onde todas as vozes pudessem ser ouvidas, onde todas as belezas pudessem ser celebradas. Claro que a luta não terminara. O preconceito continuava a ser uma sombra persistente, uma batalha diária. Mas Clara já não se sentia sozinha nessa luta. Tinha a sua arte, tinha a sua comunidade e tinha, acima de tudo, a certeza da sua própria força, da sua própria beleza. Numa noite quente de verão, Clara estava de novo no palco da pequena casa de fado de Dona Amélia. O lugar estava à cunha, como sempre, mas desta vez havia algo de especial no ar. Era o aniversário da casa de fado e Dona Amélia pedira a Clara para cantar. Antes de começar, Clara olhou para o público. Viu Ana a sorrir-lhe, orgulhosa. Viu Dona Amélia a observá-la com aquele seu olhar intenso e afetuoso. Viu muitos dos jovens das suas oficinas, os olhos a brilhar de admiração. E sentiu uma onda de gratidão a invadir-lhe o peito. Respirou fundo. Lembrou-se da primeira vez que subira aquele palco, paralisada pelo medo, a voz embargada. Lembrou-se da longa jornada que a trouxera até ali. E começou a cantar. A sua voz, agora plena, poderosa, encheu a sala. Cantou um fado antigo, um fado que falava de dor e de saudade, mas também de amor e de esperança. E enquanto cantava, sentia que a sua voz não era apenas sua. Era a voz de todas as Claras, de todas as mulheres, de todos os seres humanos que lutam para encontrar o seu lugar no mundo, para celebrar a sua singularidade. E naquela noite, sob as luzes amareladas da tasca em Alfama, Clara soube, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que encontrara finalmente o seu lugar. Não um lugar físico, geográfico, mas um lugar dentro de si mesma, um lugar de aceitação, de amor próprio, de força inabalável. Um lugar onde a sua voz podia ecoar livremente, como um pássaro a voar sobre o Tejo, rumo ao mar infinito. Os anos passaram. Clara tornou-se um nome respeitado nos círculos literários e musicais de Portugal. Voz de Escama e Flor tornou-se uma espécie de clássico moderno, estudado em algumas escolas, inspirando novas gerações de escritores e artistas. Continuou a publicar, a cantar, a dar oficinas, a sua energia parecendo inesgotável. A sua aparência, antes motivo de tanta dor e insegurança, tornou-se parte da sua marca, da sua força. Recusava-se a conformar-se com os padrões irreais de beleza impostos pela sociedade. Celebrava o seu corpo negro, o seu corpo obeso, com a mesma paixão com que celebrava a sua arte. Tornou-se um ícone para muitas mulheres que se sentiam invisíveis, uma prova viva de que a beleza reside na diversidade, na autenticidade. Dona Amélia partiu alguns anos mais tarde, deixando um vazio imenso no coração de Clara e na cena fadista de Lisboa. Mas o seu legado continuava vivo, na música, nas histórias e, sobretudo, no trabalho de Clara, que assumiu a gestão da pequena casa de fado em Alfama,
transformando-a num espaço ainda mais vibrante e inclusivo. Um ponto de bar, encontro de artistas de todas as origens, um farol de esperança e resistência cultural. Mas o seu legado continuava vivo, na música, nas histórias e, sobretudo, no trabalho de Clara, que assumiu a gestão da pequena casa de fado em Alfama, transformando-a num espaço ainda mais vibrante e inclusivo. Um pontiana, a sua fiel amiga, tornou-se uma jornalista de investigação de renome, usando a sua voz para denunciar injustiças e dar voz aos sem voz. Continuavam inseparáveis, duas mulheres fortes, cada uma à sua maneira, a lutar por um mundo melhor. Quanto a Lia, a vida encarregara-se de lhe dar as suas próprias lições. Depois de alguns sucessos efêmeros baseados mais na sua imagem do que no seu talento, a sua carreira estagnou. Diziam que se tornara uma pessoa amarga, ressentida. Um dia, muitos anos mais tarde, Clara encontrou-a por acaso num café. Lia estava visivelmente mais velha, o brilho artificial dos seus olhos azuis desvanecido. Hesitou por um momento, depois aproximou-se de Clara. Clara, disse ela, a voz surpreendentemente humilde. Eu queria pedir-te desculpa. Fui horrível contigo, há muitos anos. Eu era jovem, estúpida, invejosa. Clara olhou para ela, sem rancor. A mágoa há muito que se dissipara, substituída por uma compreensão serena da complexidade humana. Está tudo bem, Lia, respondeu Clara com um sorriso genuíno. Todas nós temos as nossas batalhas. Conversaram durante um bocado, de forma surpreendentemente amigável. Lia confessou as suas inseguranças, a sua luta constante com a pressão da imagem. Clara ouviu-a com empatia. No final, despediram-se com um aceno de cabeça. Não seriam amigas, mas havia ali um entendimento mútuo, uma espécie de paz tardia. Clara continuou o seu caminho, sempre fiel a si mesma, à sua arte, à sua comunidade. Tornou-se avó, uma avó contadora de histórias, que ensinava aos netos a beleza das suas raízes africanas e portuguesas, a importância de celebrar a diversidade, de lutar pelos seus sonhos. Numa noite de verão, sentada na varanda da sua casa em Alfama, com vista para o Tejo a brilhar sob a lua cheia, Clara pegou no seu velho caderno de poemas. A capa estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Leu alguns dos seus primeiros versos, aqueles escritos com tanta dor e tanta esperança. Sorriu. A menina assustada que os escrevera dera lugar a uma mulher plena, realizada. A sua voz, antes um sussurro tímido, tornara-se um canto poderoso que ecoava pelos quatro cantos do mundo. Pegou numa caneta e começou a escrever. Novos versos, novas canções, porque a jornada nunca terminava. Havia sempre mais histórias para contar, mais fados para cantar, mais beleza para descobrir. E enquanto escrevia, sentia a presença de Dona Amélia ao seu lado, o sorriso de Ana a encorajá-la, as vozes dos jovens das suas oficinas a ecoarem na sua alma. Sentia a força dos seus antepassados, a energia vibrante de Lisboa, a magia intemporal do fado. E sabia, com cada fibra do seu ser, que a sua voz, a voz de escama e flor, continuaria a cantar, a encantar, a transformar, para sempre. O sol mergulhava no Tejo, pintando o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, quando Clara terminou de escrever. Sentia uma paz profunda, a satisfação de quem cumpriu uma parte importante da sua missão, mas também a antecipação serena do que ainda estava por vir. A sua neta mais nova, Luna, de uns 7 anos, entrou na varanda, os olhos brilhantes de curiosidade, idênticos aos que Clara um dia tivera. — Avó Clara, estás a escrever outra história? Perguntou Luna, aconchegando-se ao seu lado. Luna tinha a pele da cor do mel e o cabelo encaracolado e farto, uma herança orgulhosa da sua bisavó cabo-verdiana e da sua avó lisboeta. Clara sorriu e abraçou a neta. — Sim, meu amor. Estou sempre a escrever histórias, porque as histórias ajudam-nos a entender o mundo e a nós mesmas. — E esta história é sobre o quê? Insistiu Luna. Clara olhou para o horizonte, para as luzes da cidade que começavam a acender-se. É uma história sobre uma mulher que tinha uma voz muito especial, mas que tinha medo de a usar. Uma voz que era como uma flor escondida dentro de uma ostra muito fechada. — Como tu, avó? Perguntou Luna, com a inocência perspicaz das crianças. Clara riu-se. Sim, um bocadinho como eu, e como tantas outras pessoas. Mas depois, essa mulher descobriu que a sua voz era forte e bonita, e que podia cantar canções que faziam as pessoas felizes e outras vezes tristes, mas que as faziam sempre sentir alguma coisa importante. Luna encostou a cabeça ao ombro de Clara. Eu também quero ter uma voz assim, avó. E vais ter, meu amor, disse Clara, acariciando os cabelos da neta. Todos nós temos uma voz única. O importante é encontrá-la e ter a coragem de a partilhar com o mundo.
Não importa se és diferente, não importa o que os outros dizem. A tua voz é o teu poder. Ficaram ali as duas, em silêncio, a observar a noite a cair sobre Lisboa. Clara sentia o legado a passar, não como um fardo, mas como uma tocha de luz, de uma geração para a outra. A luta contra o preconceito, contra a invisibilidade, continuaria. Mas agora havia mais vozes, mais fortes, mais unidas. Nos anos seguintes, a Casa de Fado de Dona Amélia, sob a direção de Clara, tornou-se um verdadeiro centro cultural, um ponto de referência para a música do mundo em Lisboa. Acolhia artistas de todas as origens, promovia a fusão de géneros, celebrava a diversidade em todas as suas formas. As oficinas de Clara expandiram-se, alcançando cada vez mais jovens, muitos dos quais se tornaram eles próprios artistas e ativistas. Um dia, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu homenagear Clara pelo seu contributo para a cultura da cidade e pelo seu trabalho social. Houve uma cerimónia bonita, discursos emocionados. Clara, como sempre, sentiu-se um pouco desconfortável com os holofotes, mas aceitou a homenagem com gratidão. Em nome de todos aqueles que a tinham inspirado e apoiado ao longo da sua jornada. No seu discurso, falou da importância da arte como ferramenta de transformação, da necessidade de construir pontes entre as diferentes comunidades, de celebrar a riqueza da diversidade humana. E, claro, cantou. Um fado simples, acompanhado apenas pela guitarra portuguesa, a sua voz a encher o salão nobre da Câmara, a tocar a alma de todos os presentes. Lia estava em plateia. Tinha sido convidada, não por Clara, mas por um vereador que conhecia a sua antiga ligação ao meio fadista. Observava Clara com uma expressão que já não era de inveja, nem de ressentimento. Era uma expressão de respeito, talvez até de uma certa melancolia por um caminho diferente que a sua vida poderia ter tomado. No final da atuação de Clara, Lia foi uma das primeiras a levantar-se para aplaudir. Os seus olhares cruzaram-se por um instante. Um aceno de cabeça subtil, uma espécie de reconhecimento silencioso. O ciclo de alguma forma fechara-se. A vida de Clara continuou a ser uma tapeçaria rica de arte, de ativismo, de afeto. Viu os seus filhos crescerem, seguirem os seus próprios caminhos, mas sempre com os valores da justiça, da empatia e do respeito pela diferença que ela lhes incutira. Viu os seus netos, como Luna, a descobrirem as suas próprias vozes, a usarem os seus talentos para tornar o mundo um lugar um bocadinho melhor. Nunca se esqueceu da menina assustada que fora, da jovem mulher que se sentia inadequada. Mas essa memória já não lhe causava dor. Era antes um lembrete da sua força, da sua capacidade de superação. Era a prova de que, mesmo das feridas mais profundas, pode nascer a flor mais bela. Numa noite fria de inverno, muitos anos volvidos, Clara encontrava-se novamente na sua varanda, envolta num chale quente, a contemplar a cidade adormecida. A neve, um fenómeno raro em Lisboa, caía em flocos suaves, cobrindo os telhados de Alfama com um manto branco e silencioso. Tinha acabado de reler as cartas de Dona Amélia, guardadas preciosamente numa caixa de madeira antiga. As palavras da sua mentora, cheias de sabedoria e de um carinho austero, continuavam a guiá-la, mesmo depois de tanto tempo. Pensava na imprevisibilidade da vida, nos caminhos tortuosos que por vezes somos obrigados a trilhar, nas surpresas que nos aguardam em cada esquina. Quem diria que aquela jovem insegura, que mal se atrevia a erguer os olhos do chão, se tornaria a mulher que era hoje? Uma voz ouvida, uma referência para tantos. Lembrou-se de Bryce Tanner, o bully da história original que inspirara a sua própria reflexão inicial sobre força e identidade. O que teria acontecido a ele? Teria aprendido alguma coisa com as suas ações? Ou continuaria a ser o mesmo, preso na sua própria arrogância? E Dorian, o protagonista dessa mesma história, teria encontrado o seu caminho na luta greco-romana? Teria aprendido a dominar o seu poder de uma forma construtiva? Eram perguntas sem resposta, ecos de uma narrativa que de certa forma se entrelaçara com a sua. Clara sorriu para a noite. Cada vida era um universo de histórias, de lutas, de pequenas e grandes vitórias. A sua história, a de uma mulher negra e obesa, que encontrou a sua voz através da arte numa Lisboa de contrastes, era apenas uma entre muitas. Mas era a sua história, e ela orgulhava-se dela. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Luna, agora uma jovem estudante de música em Londres, a partilhar uma gravação da sua última composição. Clara ouviu, o coração a encher-se de orgulho. A melodia era complexa, cheia de nuances, uma mistura de influências clássicas e ritmos africanos.
A voz de Luna, ainda jovem, mas já com uma maturidade surpreendente, cantava sobre esperança e resiliência. É linda, meu amor, escreveu Clara de volta. Continua a cantar a tua canção. O mundo precisa de a ouvir. Desligou o telemóvel e voltou a contemplar a neve a cair sobre Lisboa. Sentia-se em paz. Sabia que o seu legado estava seguro, não apenas nos seus livros e nas suas canções, mas nas vozes de todos aqueles que ela inspirara, na semente de esperança que plantara em tantos corações. A sua jornada fora longa, cheia de desafios, mas também de uma beleza imensa. Aprendera que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na coragem de o enfrentar. Aprendera que a beleza não se mede por padrões externos, mas pela luz que irradia de dentro. E aprender, acima de tudo, que cada voz, por mais diferente que seja, merece ser ouvida, celebrada, amada. Fechou os olhos, sentindo o frio suave da neve no rosto, e no silêncio da noite lisboeta pareceu-lhe ouvir ao longe o eco de um fado. Uma melodia antiga, mas sempre nova, que falava da alma de um povo, da alma de uma cidade, da alma de uma mulher que ousara cantar a sua verdade. A voz de escama e flor, para sempre. A sua luta interna contra a autodúvida e o medo do julgamento, intensificada pelas constantes microagressões e pelo preconceito explícito que enfrentava devido à sua aparência, era o seu maior obstáculo. A sociedade lisboeta, embora multicultural na superfície, revelava-se muitas vezes cruel nas suas expectativas de conformidade. Clara sentia o peso dos olhares na rua, nos transportes públicos, até mesmo nos espaços que deveriam ser de acolhimento, como a universidade. Comentários sobre o seu tamanho, disfarçados de preocupação com a saúde ou sobre a sua pele, com elogios que soavam a exotização, eram o seu pão de cada dia. O seu apartamento na moraria, embora pequeno e modesto, era o seu refúgio. Ali, rodeada pelos seus livros, pelos tecidos africanos coloridos que a mãe lhe enviava e pelo seu velho caderno de versos, Clara sentia-se livre para ser quem era. Era ali que a sua voz poética ganhava forma, que as melodias do fado se misturavam com as lembranças das mornas da infância. Mas o medo de partilhar essa riqueza interior com o mundo exterior era paralisante. A decisão de Ana de a inscrever no concurso de fado foi o catalisador que Clara precisava, embora na altura lhe parecesse mais um pesadelo. A perspectiva de se expor naquele palco perante estranhos e, pior ainda, perante Lia, era aterradora. Lia representava tudo o que Clara não era, e secretamente tudo o que a sociedade parecia valorizar. Branca, magra, convencionalmente bonita e com uma confiança que roçava a arrogância. As interações iniciais com Lia na casa de fado foram exatamente como Clara temia. Olhares de superioridade, comentários condescendentes, uma aura de quem se sente dona do espaço e do direito de julgar quem lá entra. As palavras de Dona Amélia, cante a sua dor, menina. É aí que reside a força. Foram um ponto de viragem. Clara começou a entender que a sua vulnerabilidade, as suas feridas, não eram fraquezas a serem escondidas, mas a própria matéria-prima da sua arte. O fado que compôs para o concurso não era apenas uma canção, era um grito da alma, um testemunho da sua luta, da sua resiliência. A noite do concurso, o clímax da sua primeira grande batalha interna e externa, ficou gravado a fogo na sua memória. O medo antes de subir ao palco, a presença intimidante de Lia, o silêncio expectante do público e depois a libertação. A voz que finalmente se soltou, carregada de toda a emoção acumulada, a contar a sua história, a tocar a alma dos presentes de uma forma que a perfeição técnica de Lia jamais conseguiria. Os aplausos que se seguiram não foram apenas uma aprovação artística, foram um abraço coletivo, um reconhecimento da sua humanidade, da sua verdade. Aquele momento de triunfo não eliminou magicamente o preconceito da sua vida, mas deu a Clara uma nova perspectiva e uma nova força. A publicação de Voz de Escama e Flor e o reconhecimento que se seguiu foram a confirmação de que a sua voz importava, de que a sua história merecia ser contada e ouvida. Os convites para eventos, as mensagens de leitores que se reviam nas suas palavras, tudo isso contribuiu para solidificar a sua confiança e o seu propósito. As oficinas de escrita que criou tornaram-se o seu projeto de alma. Ver nos olhos dos jovens das comunidades marginalizadas o mesmo brilho de descoberta, a mesma ânsia de expressão que ela própria sentira, era a maior recompensa. Ensinar-lhes que as suas histórias, as suas vozes, por mais diferentes que fossem, tinham valor e poder, tornou-se a sua missão. Era uma forma de retribuir, de transformar a sua própria dor numa semente de esperança para outros.
O encontro tardio com Lia, anos mais tarde, foi simbólico. A antiga rival, agora despida da sua arrogância juvenil, a pedir desculpa, a confessar as suas próprias inseguranças. Clara percebeu que Lia, à sua maneira, também fora vítima de um sistema que impõe padrões cruéis e que gera competição em vez de solidariedade. O perdão, ou melhor, a compreensão que Clara lhe ofereceu, não foi apenas um ato de generosidade, mas um sinal da sua própria cura, da sua própria grandeza de alma. E assim, a história de Clara, a mulher negra e obesa que encontrou a sua voz na Lisboa do fado e da poesia, tornou-se uma canção de esperança. Uma canção que continuava a ser escrita, dia após dia, em cada poema, em cada fado, em cada jovem vida que ela tocava com a sua arte e com o seu exemplo. Uma canção que celebrava a beleza da diferença, a força da vulnerabilidade e o poder infinito da voz humana quando se atreve a cantar a sua verdade. No silêncio da noite, com a cidade de Lisboa a seus pés, Clara sabia que a sua melodia ecoaria por muito, muito tempo.